Capítulo 2, parte 19. Os excessos da autocrítica. No caso de Regina, tais coisas não estavam acontecendo. Os amigos espirituais não exibiam identidades espetaculares, não lhe traziam revelações admiráveis, nem promoviam fenômenos dramáticos para impressionar. Muito menos prodigalizavam elogios ou pegavam-na pela mão para resolver qualquer problema pessoal ou mesmo doutrinário. Limitavam-se a uma presença amorosa, confiante, tranquila e indicavam-lhe o roteiro a seguir: estudo, observação, vigilância, prece constante, procedimento correto, pureza de sentimentos e a dose certa de humildade. Nas comunicações psicográficas que passaram a transmitir por intermédio dela, após a dramática cena no grupo suburbano, eram encontradas observações de caráter doutrinário e uma firme postura evangélica, sem artifícios ou misticismos duvidosos. Tudo espontâneo, claro, sem robustamentos ou enfeites. Acostumada a essa convivência descontraída, embora atenta e confiante, mas não crédula, Regina ficou chocada com as suspeitas de que lhe passou a ser alvo quando começou a exercer aquelas mesmas faculdades no centro que lhe foi indicado por quem tinha condições para isso. Já vimos que se tornou insegura e muito crítica quanto à sua própria mediunidade, e até um tanto inibida quanto ao seu exercício, que até então fora controlado, mas descontraído. Isso foi um grave equívoco de seus supostos orientadores e um sério problema para ela. É certo que o médium deve ser tão impessoal quanto possível na avaliação de suas faculdades e do processo de seu exercício. Precisa examinar-se e ouvir opiniões e conselhos, procurar informar-se do seu desempenho e observar o que ocorre consigo mesmo antes, durante e depois da manifestação. E coisas dessa natureza não deve bloquear sumariamente o fenômeno. É preciso deixá-lo ocorrer e examiná-lo depois, com as lentes de aproximação da observação desapaixonada, pronto a rejeitar tudo sobre o que paire a mais leve suspeita de inautenticidade. Erasto, em O Livro dos Médiuns, deixou documentada sua muito citada recomendação: é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. As verdades rejeitadas, o tempo as confirma, sob outras condições e através de outros médiuns ou do mesmo. Ao passo que a mentira aceita veste a toga da verdade e se torna difícil de ser desvistada e apeitada de seu falso pedestal. Seja por for, o médium bem intencionado, responsável e esclarecido precisa manter dose de confiança em si mesmo. Do contrário, o melhor que tem a fazer é abandonar a tarefa. Será preferível recuar de um compromisso assumido, o que é usualmente o da mediunidade, do que se perder lamentavelmente nos meandros da alienação. Discorrendo sobre a inibição que os pesquisadores excessivamente críticos produzem sobre os fenômenos que pretendem estudar, Budington acrescenta que também os médiuns demasiadamente críticos de suas faculdades acabam por inibi-las ao ponto de se inutilizarem para o trabalho a que foram evidentemente programados. Páginas adiante, ele retorna ao assunto, de maneira ainda mais incisiva. A predominância de uma atitude hipercrítica
crítica no médium frustra prontamente a eclosão da mediunidade. Acha ele, entende que com toda razão, que a exagerada e obsessiva atitude crítica do médium gera no seu íntimo uma corrente de pensamento negativo que antagoniza o fenômeno nas suas próprias fontes. Correto isso, mesmo porque o campo de trabalho do médium, como temos visto, é o pensamento. Se ele impõe a livre circulação de ideias, um sistema de sinais e de válvulas fechadas, não há espaço interior para o fenômeno se produza. É preciso, portanto, que o médium desenvolva suas faculdades, procure afinar seu instrumento, aperfeiçoe constantemente seus métodos de trabalho e o faça em constante regime de vigilância. A atitude crítica final deve ficar reservada para avaliar os resultados e não para bloquear o processo em si. Somente se os resultados forem conscientemente insatisfatórios, então sim, é preciso voltar ao mecanismo, ao sistema, à instrumentação da mediunidade para reexaminá-los de ponta a ponta, passo a passo, a fim de identificar e corrigir desacertos. Não, porém, paralisar todo o sistema para impedir que o fenômeno ocorra. Não se joga fora um aparelho de televisão recém-adquirido somente porque está sem som, a imagem está distorcida ou não se fixa. É preciso revisar todo o circuito, substituir peças defeituosas, restabelecer circuitos interrompidos e reajustá-lo. Ele voltará a funcionar. Não se pode existir a vida num organismo pensando em estudar nele a própria vida em ação. Isso não quer dizer que não devamos analisar e avaliar cuidadosamente os programas de TV ou rádio que estão entrando em nosso lar. Sim, é preciso fazê-lo, e é até possível que nos vejamos ante a contingência de desligar o aparelho para sempre. Se chegarmos à conclusão de que todos os programas que chegam à nossa casa são indesejáveis, mas para que saibamos se são ou não indesejáveis, é preciso deixá-los vir. Como na comunicação mediúnica, a crítica é a posteriori e não a priorística. Em suma, o exercício da mediunidade responsável e eficiente deve resultar de um equilíbrio entre crítica vigilante de um lado e confiança não menos vigilante do outro. Como em tantas outras situações da vida, aqui também o radicalismo das posições é igualmente desastroso, tanto no extremo como no outro. Nem confiança exagerada, nem autocrítica obsessiva.